página Café com Debate, né? Página Café com Debate, e peço a vocês, quem puder, deixa aí seu like no vídeo, curte nossa página, e quem estiver também assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like se você gosta do tema, do nosso tema que a gente debate aqui, né? Fique à vontade. Hoje é dia do atletismo. Então, parabéns aí a todos vocês que são esportistas, né, que gostam de, seja de artes marciais, seja de futebol, de vôlei, né? Hoje é o dia do atleta, né, do atletismo. Então, parabéns a todos vocês aí. Aproveitar e mandar um abraço para meus amigos, né, que fazem vários tipos de esportes. E hoje, mais um tema polêmico, Café com Debate. Vamos falar aqui, um debate de leigos. Vamos falar sobre reforma evangélica, que pode ser, na minha concepção, pode até ser uma reforma cristã, porque uma coisa leva a outra e o cristianismo é um só. Mas, para falar sobre isso aqui hoje, né, temos dois convidados que são da casa, na verdade, que é o nosso amigo Josias Gomes, nosso amigo Quei Salazar, nosso venezuelano daqui de Igaraçu, do nosso programa Café com Debate. Quero mandar um abraço aqui para minha mãe, que faz esse delicioso café que tem todo sábado, que todo mundo que vem adora. Mandar um abraço para o meu pai, Tiago, para a Corda de Igaraçu. Mandar um abraço para o nosso presidente da Rádio Coeiras, o Biratã de Castro. E aí, Josias, você é autor de 33 teses sobre reforma evangélica. Olha que é bronca, assim, não é fácil não, tem que ter muita coragem para falar sobre essas teses. Mas antes de você começar a falar, mandar só um alô aí para quem está nos acompanhando, e depois seguir nosso amigo Quei. Boa tarde, Diogo, e a todos os ouvintes da Rádio Coeiras. É um prazer falar sobre o cristianismo, falar sobre reforma. Estou à disposição para alguma pergunta, algum comentário, sugestão. Estou pronto para responder. Os ouvintes que nos acompanham hoje. E, bom, só para dizer que eu realmente hoje eu tenho muitas perguntas para Josias sobre essa sua reforma. Quero saber um pouco mais. É isso aí. E se você também gosta de entrar nessas polêmicas, ou melhor, se você concorda ou não concorda com reformas, tem gente que acha que o negócio é continuar como está, é só seguir como já está. Tem gente que acha que tem que melhorar ou mudar algumas coisas, né? Não concorda com algumas coisas. Já ouvimos reformas na nossa história. E se você acha que tem que fazer reforma ou não nesse momento, entra lá no site da gente, www.coeirasfm.com.br, coeirasfm.com.br. Lá tem enquete. Você é a favor da reforma evangélica, sim ou não? No final aí do nosso programa a gente dá o resultado da nossa enquete. Josias, que história é essa, Josias? 33 teses a favor da reforma. Pronto, Deus, começamos bem. Eu faço sempre enquete se as pessoas estão satisfeitas com as igrejas, que eu chamo de cristianismo protestante evangélico. 99,9% discorda do que está acontecendo. Então, é um absurdo o que estão fazendo com o cristianismo evangélico. É preciso que se separe o cristianismo católico. O cristianismo católico tem uma linha, né? Tem um Papa e toda uma organização mundial. Então tem representante. Se hoje tiver uma reunião na ONU e chamar o representante, o Papa vai representar os cristãos católicos. No mesmo dia, se convidar um líder protestante evangélico para representar, não tem. Isso é muito grave. Então, no mundo, qualquer um protestante evangélico, se precisar de apoio, que defenda os seus interesses, não tem. Então, mostra que o cristianismo protestante evangélico precisa de uma reforma. Esse é um dos itens. Josias, mas essa falta de organização da qual tu fala não é justamente causa da primeira reforma protestante? Não. O que Lutero fez consumou. Ele, insatisfeito com a indulgência e outras coisas mais, todos vocês sabem, que ele lançou as 95 teses
contestando sobre o que estava acontecendo na Igreja Católica na época, há 504 anos. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, a Igreja Católica, repito, tem sua linha, tem seus concílios, e eles vão se resolvendo seus problemas. Cada Papa melhora um pouco essas falhas. Mas se não separar o cristianismo católico do protestante, você não chega a uma conclusão. Porque o que Lutero fez, ele é da católica. Ele se viu para melhorar a católica. E a católica, repito, vem melhorando. Mas o cristianismo dissidente, que é o protestante evangélico, ele não evoluiu. Ele se viu só, protestou, surgiu a igreja luterana, né, após a anglicana e essas outras, mas as igrejas que é sugerida a reforma são das igrejas presbiteriana, batista, assembleia e essas emergentes que todo dia surgem outras igrejas. Tá, mas falando assim, por exemplo, quando Lutero morre, você bem falava que não existia ainda a igreja luterana faz pouco. Mas mesmo assim, depois da guerra contra os católicos que aconteceu, que se firmou o Tratado de Paz, se criaram várias igrejas que não, tipo, cada príncipe tinha sua própria igreja em seu reino. E isso é o que eu quero entender, porque que era o que procurava Lutero, porque se bem eu entendo que a reforma, por justa causa, né, do momento em que a igreja atravessava de papas corruptos e demais, mas a igreja hoje reformada como está, e você diz que melhora a cada papa, então essa reforma de faz 500 anos hoje não teria sentido, né? E por lo tanto eu acho que as igrejas têm que se unir outra vez. Nós cristãos que acreditamos em Cristo, em Deus, temos que voltar a ser todos irmãos outra vez, todos juntos. Em teoria, se vocês observarem, eu vou sempre puxar a história para o século XXI. O que aconteceu na Igreja Católica na época, eu conheço o Vaticano, né, e Lutero foi preciso resolver, foi mandado ele ir para o Vaticano, e ele viu que tinha lá, se dava uma moeda, e quando a moeda batia lá no local onde se colocava, fazia aquela zoadazinha e dizia que a alma já foi para o céu. Mas isso faz mais de 500 anos, faz 500 anos. Então, a reforma no cristianismo, na época, ela foi feita e aí ficou um legado de Lutero. Então, o que surgiu depois de Lutero, então continua a Igreja Católica, Apostólica Romana, e essa dissidência, elas não se firmaram, elas não se organizaram. Então não tem um líder espiritual, não tem um líder mundial do porte, chamaria do Papa, com outro nome. Então, se tem um outro cristianismo, então esse cristianismo ele não se firmou pós-Lutero. Então, para sintetizar aqui a sua ideia, o seu plano é juntar todas as igrejas evangélicas protestantes que existem hoje no mundo e fazer delas uma só. É isso o que você quer fazer? É interessante, a pergunta é muito boa. Impossível de se fazer essa unidade. Por quê? Porque os protestantes evangélicos virou um negócio milionário, melhor do que certos comércios e indústria. O porte, a comercialização nas igrejas protestantes evangélicas de nível econômico mundial. Os grandes líderes, vocês sabem que os grandes líderes têm mais de um helicóptero, tem uns 3 aviões e tem mansões, tem fazendas. Então, jamais se unificaria as igrejas protestantes evangélicas. O que é a proposta da reforma? É ter diretriz, ter uma linha, ter normas, e começaria a surgir adesões, mas os mercenários, com as suas seitas, eles iam enfraquecendo na proporção do tempo, ia diminuindo a quantidade do comércio de abrir igreja.
Todo dia, se você fizer uma pesquisa na junta comercial, é aberta várias igrejas, porque virou um negócio. Então, respondendo a pergunta, unificar a reforma para juntar e virar uma igreja só. Eles não vão querer, porque eles dizem que são dono do patrimônio que eles tiraram do dízimo, que é ilegal. Nós vamos falar em dízimo. Eles arrecadam dinheiro, criam um patrimônio pessoal e para a família, que parece mais uma monarquia. Então jamais esses hereges eles aceitariam uma unificação. Isso aí seria mais ou menos um comunismo, que o Papa até tenta fazer isso, tem reuniões e mais reuniões. Eu tenho uma pergunta aqui para Josias, porque assim, fala tanto de reforma, porque lembramos que temos uma igreja católica, para que existe a católica apostólica romana e tem a apostólica ortodoxa, mas temos milhares de igrejas evangélicas. Como saber qual que está mais perto do que você almeja? Será que seria mais fácil encontrar alguma igreja que já corresponda a essas suas teses? Nós temos e como é que se surgem essas igrejas também? Porque nós temos igreja Cuspe de Cristo, Sangue de Cristo, Bola de Neve, e sempre alguém que estava decepcionado com sua igreja, fosse Assembleia Batista ou que fosse, aí tem vontade, se decepciona. Ah, não, sou contra essa metodologia, quero uma nova metodologia. Aí ele vai lá e cria uma nova igreja. Aí eu pergunto, se existe alguma igreja que corresponde melhor a essa realidade que você busca, ou se mais fácil do que propor uma reforma que mude todo o sistema evangélico, se seria criar sua própria igreja, como muitos fizeram. A pergunta é muito boa. Eu visitei todas as igrejas. Todo domingo eu ia para uma igreja protestante evangélica diferente. E eu teria que ir 3 vezes, né? Uma vez não dá para você avaliar, fazer amizade com a liderança. E como funciona? Uma igreja bem próximo do modelo que é preciso de um cristianismo evangélico, cristocêntrico, a igreja Congregação Cristã do Brasil. Do Brasil, quando está no Brasil, no mundo ele está em vários países. A Congregação Cristã é uma das igrejas protestantes mais próximas da linha do cristianismo cristocêntrico evangélico, puxando para a igreja primitiva. É muito simples, um modelo de uma igreja cristã, um modelo de uma igreja evangélica. Ela tem que seguir o estilo da igreja primitiva, aquela igreja do tempo de Pedro, Paulo, João, aquela igreja do tempo de Cristo, né, quando Cristo ressuscitou, ficou um estilo de uma igreja. Que essas agora são negócios. Então, eu visitei todas as igrejas, estudando elas, né, como eu estudo teologia, e até para criar uma reforma, eu conheço todas as igrejas. Conheço por dentro, de ir várias vezes. Agora veja uma coisa interessante. Ô José, desculpa, todas quais? Porque o que acontece? Não é possível, né? Existe, por exemplo, você conhece a igreja Bola de Neve, você foi lá visitar Bola de Neve, Cuspe de Cristo, e assim, só assim, existe mais ou menos umas 40 mil igrejas evangélicas diferentes. Você visitou assim, existe uma linha de igrejas que você possa... Explica melhor pra gente. Deixa eu explicar, eu ia chegar aí. Veja bem, eu estudo as igrejas já há mais de 40 anos. Então, nessa época, né, foi quando a Universal foi fundada. A Universal está com 44 anos. Quando surgiu a Universal, eu comecei a estudar as igrejas, que eu achei que o problema ia surgir ali. Então, naquela época, se sabia, existia uma quantidade de igreja que você podia visitar elas. Você tinha as principais igrejas, era pouca na época. Então, vamos lá, as igrejas chamadas sérias, que a gente chamaria de congregação e igreja. Presbiteriana, congregacional, batista, puxando para as pentecostais, vamos Assembleia, Deus é Amor. Então, a gente contava assim, umas 20 igrejas que tinha ramificação. Essas pequenininhas, aí depois de uns anos para cá, depois da Igreja Universal foi fundada, você não consegue mais. A sua pergunta foi essa. Então, a quantidade de igreja, de congregações
porque virou um negócio, aprenderam com Edir Macedo. Eu conheço o Templo de Salomão, eu passei um dia lá em São Paulo estudando o Templo de Salomão. Então, é interessante quando eu digo que conheço as igrejas, são as principais igrejas, há 40 anos atrás, estudando elas. Agora é incapaz, humanamente, se saber o que está sendo fundado agora. Antes de responder a próxima pergunta, quero mandar aqui um abraço para o nosso amigo Eric Neto, que está nos escutando. Ele perguntou também quando é que vai ser o debate sobre crimes cibernéticos, que ele é especialista. Eric, muito obrigado. Vamos sim, talvez esse mês ainda, mês que vem você é convidado. É um importante debate para a era que nós vivemos. Um abraço para Marta Santos. Marta, aquele abraço. Regina, minha amiga, um abraço para você também, está nos ouvindo aqui. Uma boa tarde para nossa amiga Fabiana Pessoa. Uma boa tarde aqui para Sandro Pirilio, muito obrigada. Sandro, um amigo Sandro do Circo Bambolê, um grande abraço. Um abraço para Rafael Alves, tá aqui nos acompanhando pelo nosso chat aqui do Facebook, página Café com Debate. Então peço a vocês curtirem nossa página para nos acompanhar. Quem tiver em Garaçu, Itapissuma, Paulista, Abreu Lima também pode escutar pela Rádio Coeiras 98.1 e também tem nossa enquete no site coeirasfm.com.br se você é a favor ou não da reforma evangélica. Tem uma pergunta aqui de Paulo Barbosa: as igrejas batistas tradicionais são negócio? Aí tem essa pergunta, depois eu vou pedir para você responder a minha pergunta ainda, Jesus, que ficou faltando. Não, eu tenho um grande respeito pela igreja batista, a primeira igreja batista. Ela é uma referência, eu tenho um grande respeito pela igreja, a primeira igreja batista, né? Porque depois da primeira igreja batista tem a segunda, e aí tem uns franchise, que são dissidentes que saem dela. Agora, é muito importante para o cristianismo a igreja batista. É uma igreja americana, eu tenho uma admiração maior de que a presbiteriana, porque a presbiteriana, com o sistema calvinista, essa história de reformada, elas não sabem, é um grupinho, vou fazer uma crítica no ar sobre a igreja presbiteriana, é um grupinho que diz que vai para o céu através de que já está eleito, mas vocês não, vocês batista, principalmente a primeira igreja batista, está de parabéns, é uma referência no Brasil. Eu esqueci de outras igrejas, que os Estados Unidos ele mandou muitos missionários para o mundo. Então tem igreja muito forte que é adventista do sétimo dia, essa que mantém um sincretismo muito forte com o judaísmo, né, que ela guarda o sábado. Tem a igreja dos Mormons, que eu admiro, conheço todas, de visita. Também americana, que tem um estado nos Estados Unidos que é comandado pelo governador, prefeito, tudo é comandado pela igreja dos Mormons, muito forte nos Estados Unidos. E tem a igreja Testemunho de Jeová, são tudo americanas, essas três. Testemunho de Jeová, vocês sabem aquela história do que não aceita transfusão de sangue. Então, quando eu falo nas principais igrejas, são essas. Eu posso ter esquecido outros nomes de igreja. Agora, esses franchise que vem surgindo, cada um fazendo a sua igreja, isso é uma pouca vergonha. Ok, tem pergunta, Coei? Eu tenho uma. Como você, Josias, separa, administra quando uma igreja é um grande negócio, por exemplo, e quando não é? Quando é séria, por exemplo? É simples. Uma seita, normalmente ela é dissidente. Então, eu vou dar exemplo aqui em Abreu Lima, né, tem em Recife, né? E tem em São Paulo mesmo, né? Eu nasci lá evangélico, eu preciso que fique claro uma coisa. Eu nasci em lá evangélico, assembleano, infelizmente. Para mostrar a minha insatisfação pela Assembleia, né? Tenho 62 anos no cristianismo evangélico, protestante evangélico, assembleano. A sua pergunta é assim: as dissidências que houve dentro do campo de Abreu, onde a qual fazia parte, são várias igrejas. A Goiânia deu um golpe e está lá o senhor Abimael, amigo meu, convivi bem com o pai dele. Então, em Recife tem um cidadão chamado Técio que deu um golpe. O que é golpe? Ele foi tomar conta de uma igreja em Recife, em Jaboatão, a igreja de Abreu. E ele ficou com todo o patrimônio e vocês sabem que tem uma filha deputada. E lá em Goiânia a mesma coisa. Eles tomam a igreja
Então, não são sérios. Isso daí são, respondendo a sua pergunta, normalmente as dissidentes, que eles tomam o patrimônio, que dá um golpe, essas são as piores. Pelo que eu entendi é que uma igreja não é séria quando é dissidente de outra igreja dissidente. É isso? Sim, há uma sequência de dissidência bem colocada, sua pergunta. Por exemplo, falamos agora há pouco sobre a Batista. A Batista, Ana Batista, se você ler a história da Batista, é uma história emocionante. Sofreram muito, foi muito perseguido os batistas. Então, saiu de dentro da Batista a Assembleia de Deus. Então, a ramificação começa daí. Então, a Assembleia de Deus já é uma dissidência que saiu de dentro. As igrejas normalmente saem dentro de outra. E até, vamos dizer, uns 40 anos atrás, elas iam surgindo as dissidências, mas era suportável, era tolerável. Só que atualmente não, é negócio mesmo. Eles nem fazem mais templo, eles alugam sala e se der lucro, continua. Se não der, salas, cinemas, feito a Universal, e bota as pessoas, deu resultado, não deu, fecha. Então, virou negócio. Uma vergonha. O cristianismo protestante evangélico é uma vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que sou protestante evangélico. Quero mandar aqui um abraço para... Estava falando aqui pelo nosso chat, Branquinho Preto, aqui mandando comentário, boa tarde. Aproveitando, estou vendo aqui meu amigo Sandro falando, que ele é do Circo Ambulê. Aproveitar para lembrar que você que é artista, que estiver escutando isso, tem até o dia 13 de outubro para o edital da Lei Aldir Blanc do Governo do Estado, que é para poder financiar, né, seja sua questão de artesanato, circo, dança, são várias linguagens culturais. Então aproveita aí no edital do Site da Cultura de Pernambuco, né, para poder participar. Mas voltando à pergunta, José, que eu falei para você agora há pouco, não seria mais fácil, porque veja, repetindo, muitas pessoas criaram novas denominações cristãs, inclusive tem cristã que aceita a questão LGBT dentro da igreja, né? Não seria mais fácil você criar uma nova denominação, uma nova igreja, como milhares fizeram ao longo desses 500 anos, né? Como calvinismo, luterismo? Ou você quer corrigir o que, afinal de contas? Porque nós temos várias denominações. Você quer corrigir todas ao mesmo tempo, mas se todos pensarem igual, não vai passar a ser uma denominação? Importante, muito importante esse seu raciocínio. Veja bem, o que é o cristianismo? Vamos simplificar as coisas. Seguidores de Cristo. Então, nós temos que ter uma igreja no modelo, repito, da igreja primitiva, no tempo de Pedro, Paulo e João. É uma igreja apostólica e seguindo os ensinamentos de Cristo através dos evangelhos. No Novo Testamento, eu vou aproveitar e antecipar um gancho aqui. É muito simples separar religião. Não vou falar religião de 8.000 anos atrás, de 4, 5.000 anos atrás. Eu vou puxar o cristianismo tem 2.000 anos. Então, a Bíblia, o judaísmo, né, tem mais de 4.000 anos, é só exclusivamente o Antigo Testamento. Eles chamam em hebraico lá o Torá, o Pentateuco. Penta é os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo. Eu estou respondendo a sua pergunta. A Bíblia, eu vou sempre para a sinagoga, ali na Conde da Boa Vista, uma paralela com a Conde da Boa Vista, tem uma sinagoga. A Bíblia do judaísmo é só o Antigo Testamento. A Bíblia do islamismo é só o Alcorão. Vejam onde as coisas começam a complicar. E a Bíblia do cristianismo protestante evangélico é só e exclusivamente o Novo Testamento. Nenhuma seita e religião ela tem essa visão clara, simples demais. Vou citar versículo, não gosto muito, os pastores que gostam de estar citando versículo isolado, fora de contexto, para provocar dogma e ficar insistindo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então, veja bem, onde é que está isso? No Novo Testamento, em que? Nos evangelhos. Então, é preciso que surja uma igreja
que a Bíblia dela seja só exclusivamente o Novo Testamento. Se o judaísmo é só o Antigo e o Islã é o Corão, é preciso que surja uma igreja que a Bíblia seja só exclusivamente o Novo Testamento e siga o Evangelho, e siga o ensinamento de Jesus Cristo. Em sequência, Paulo, né, que foi um grande missionário, e aí vem Pedro, vem João. Então, é preciso que surja uma igreja. Não existe essa igreja ainda. A reforma é para provocar diretrizes e surgir, vai ter que surgir uma igreja. E aí, quando surgir essa igreja, e que haja convergência para essa igreja é o ensinamento de Cristo. Eu não sei se eu respondi você, porque não existe uma igreja cristocêntrica ainda. É bem polêmico isso. Voltando aqui para mim, depois eu sei que Quay tem uma pergunta, né, Quay? Tenho. Mas aí tem uma pergunta muito interessante aqui também. Um abraço aqui para nossa amiga Cida Show, está nos acompanhando. Então, uma pergunta muito interessante de Sandro, que é justamente qual a primeira tese que você escreveu. Qual a primeira tese? A Bíblia dos Evangélicos é o Novo Testamento, sua escritura e seu livro sagrado. Aí, nosso amigo Sandro, do Circunambulê, pergunta: qual a diferença entre o Novo e o Velho Testamento? Mudar o livro, né? Então, por quê? Então, assim, qual essa diferença? Porque vai excluir um dos livros e de seguida, na sequência, a Quay faz essa pergunta também. Veja bem, como a massificação, ela gera isso. Ela gera essa compreensão. Não há exclusão, né? Veja bem, o Antigo Testamento, Tanakh, porque eles falam na língua hebraica. O Antigo é de Gênesis a Malaquia. Na encadernação, se você pegar um Torá hoje, você pega na frente, inclusive ele é escrito de trás para frente, é interessante a gente ler o Torá, a Bíblia Sagrada do judaísmo. Na frente tem o Gênesis, e aí quando eu comecei a ler há um tempo atrás, logo no começo, e eu ficava procurando o último livro, que é Malaquia. Se você pegar um Antigo Testamento, você vê Gênesis e o último é Malaquia. Mas se você pegar um Torá, Malaquia não está no fim, a encadernação é diferente. Malaquia está no meio, que ele se encaderna com os profetas menores. Veja bem, a Bíblia do judaísmo, o judaísmo é uma religião. A pergunta é interessantíssima, inclusive é a primeira tese. Judaísmo é uma religião. E o seu livro sagrado é o Antigo Testamento. Ora, se o judaísmo não aceita de maneira, em hipótese nenhuma, Jesus Cristo como Filho de Deus, e ele não aceita o Novo Testamento, que é a Bíblia dos cristãos. Eles estão errados? Não. Então, se você for numa sinagoga hoje, inclusive hoje, sábado, né, até antes do sol se pôr, se você assistir um culto numa sinagoga, ele está com o Antigo Testamento, com o Torá. E está errado? Não. Agora vamos o que você falou, separar. Não nasceram junto, não vou chamar encangado, né? O Antigo Testamento é a Bíblia dos hebreus, do judaísmo, de uma religião. E muito bem, obrigado, né? Israel está lá, vocês sabem. E Jesus Cristo veio ensinando um pouco diferente. Eu brinco dizendo que Jesus Cristo fez uma reforma no judaísmo, Lutero fez uma reforma no cristianismo católico, e eu sou um idealizador de uma reforma no cristianismo protestante evangélico. Então, são dois livros sagrados, foi isso que eu falei no começo. Se o Antigo Testamento é de uma religião chamada judaísmo, e o Novo Testamento é a Bíblia dos cristãos, os ensinamentos dos cristãos, ele está no Novo Testamento. Nós temos que seguir Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo, ele está nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Veja como é simples. O Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, vocês sabem, a formatação da religião judaica, ele está ali fundamentado nos 5 primeiros livros da Bíblia dele, do Antigo Testamento. Já o cristianismo, ele é fundamentado nos 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, aí tem os demais livros, né? Seria de Mateus, Apocalipse. A Bíblia do judeu é o Antigo Testamento, a Bíblia do cristão é o Novo Testamento. Agora, o fato de eles ter juntado, aí é preciso que se explique isso. Esses falsos pastores, missionários, bispo e apóstolo,
eles são incapazes de fundamentar o dízimo no Novo Testamento, que é a nossa Bíblia. Então ele precisa ir para o Antigo Testamento, e no livro de Malaquias, ele tem que o povo hebreu, o judeu, ele destinava 10% da colheita anual. E o cinismo dos pastores, dos falsos pastores, é tamanho: 10% da receita anual para os levitas, os sacerdotes. Isso está na Bíblia, não é invenção minha. Os sacerdotes, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, quando ia para Jerusalém, tinham dificuldade. Os judeus, os hebreus, eles ajudavam, esse alimento ia para o templo de Salomão, porque ele não tinha receita, ele não tinha terra, e por isso houve um acordo entre as tribos de Judá. As tribos, isso é coisa do Antigo Testamento, é coisa da religião chamada judaísmo. Eu acho que a gente tem que focar no cristianismo. Então, eles misturam, os cristãos, eles andam com duas Bíblias juntas. Isso está errado, equivocado, isso é o maior problema. Aí, quando eles misturam, eles dão lavagem cerebral nos cristãos. O Josias acho que falou muito e não respondeu ainda a pergunta: qual é a diferença? Em que se diferencia o Antigo e o Novo Testamento? E a resposta é a seguinte, bem simples: o Antigo Testamento é a antiga aliança de Deus com o seu povo elegido, né? Que no seu caso os judeus, como você bem diz, o Antigo Testamento, a Torá. Quando vem Jesus ao mundo, que se sacrifica, que é colocado na cruz, que ressuscita ao terceiro dia, aí se cria a nova aliança e dá início ao cristianismo como hoje conhecemos. Por isso na Bíblia, que não é só o Novo Testamento, sino que é o Antigo e o Novo junto, mas nos guiamos por a nova aliança, que é que temos que seguir porque somos cristãos, ou pelo menos eu, né? Aí o Antigo é junto, porque quem dá todo esse caminho até chegar em Jesus é justamente o Antigo Testamento, que chega, que tem os profetas, os grandes profetas, os pequenos e tal, que anunciam a chegada de Jesus. Muito bom, muito bem. Ô Josias, mas eu queria mais complementar não, na verdade, só devolver a bola para Coelho também, para você responder, dos dois responder a mesma coisa. Porque aqui teve essa mudança sobre o velho e o antigo, aí Coelho aqui fala dos dois juntos, mas porque assim, aqui é um debate de leigos, né? Ninguém aqui é padre, pastor, a gente convidou até algumas pessoas com cargos eclesiásticos, mas por o assunto ser muito polêmico, a gente não conseguiu que viesse, mas estamos tentando, para depois trazer realmente esse debate, que é um debate importante. Tem gente que fala que religião não se discute, mas eu sempre tive essa dúvida, tem 10 leis no Antigo Testamento. Tem 2 no Novo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Para Josias diz que só é importante o atual. A primeira tese dele é só manter o novo. Que ele acabou de defender aí que o primeiro, o velho é uma aliança, né? E tem que ter esse novo. Aí eu vou pedir só para, desculpa, Josias, mas pedir para Coelho primeiro explicar por que tem que manter os dois ainda, que eu quero ser convencido. Em seguida Josias vai dizer por que vai ter que ter um. Eu não falei. Mas antes disso, só mandar aqui um abraço para o meu amigo Jonatas Tavares, grande desenhista aqui, artista, Cida Show também aqui, manda muitos coraçãozinhos, um beijo para você. E é isso aí. Oi. Eu não falei para que você tem que manter os dois. As 10 antigas leis que se tinham, Deuteronômio, o livro, são justamente da antiga aliança, o Antigo Testamento, que quando Jesus vem ao mundo, que como já falei, se cria a nova aliança, que justamente no Antigo Testamento os judeus não sacrificavam cordeiros e tal, porque se tinha que dar um tributo a Deus. Bom, justamente quando a nova aliança, o sacrifício que se dá para salvar, para tirar o pecado dos homens, para nos levar ao paraíso, faz Jesus se sacrificando ele mesmo. Ele se sacrifica por nós. Essa é a nova aliança. Veja como é interessante, Diogo. O discurso, né, que falou exatamente é o mesmo, é um dogma pesado, né, que é constante e se ouve todos os dias. Eu já ouvi tanto isso que o que você está me falando não me surpreende. Chamaria de lavagem cerebral, repetindo uma história seguidamente
todos os pastores vão falar a mesma coisa que você está falando aí. Interessante, para mim não é surpresa. Agora eu achei interessante que você foi na antiga aliança, explicou sobre a nova aliança. Eu não entro nem muito nessa parte chamaria de técnica, porque isso vocês têm na igreja já. Veja bem, onde está o problema nas pessoas e como eles aprenderam. Eu aprendi também assim, como feito você falou, eu nasci lá assembleano, e o discurso de todas as igrejas são essas, porque existem interesses nele para tirar dízimo das pessoas, que eles são incapazes de tirar dízimo no Novo Testamento. Eu já expliquei, mas vamos voltar para a história. Existe um povo hebreu, um judaísmo, que eu respeito todas as religiões e seita, né? Então, o judaísmo, o islamismo, qualquer uma. Mas a palavra em teologia se chama secretismo religioso. Então, o Coelho está insistindo para que haja um secretismo. A palavra secretismo são misturar religiões. Quando você mistura religiões, dá problema gravíssimo, que é isso, por isso a necessidade da reforma. Veja bem como é claro, mas ele e os demais, de tanto ouvir, fica aprendendo e repetindo, né? Assim como ele está falando. Ora, se existe, eu já falei isso antes, se existe uma religião chamada judaísmo, e a sua Bíblia, o seu livro sagrado, é o Antigo Testamento, não tenho nada contra. É a Antiga Aliança, não tenho nada contra. Até aí, isso existiu antes, bem antes do cristianismo. E Jesus Cristo vem, e vou usar termo pesado, e diz, não é assim, isso está errado. Jesus Cristo é um reformador. É tanto que o Diogo falou agora sobre, lá tem os 10 mandamentos. Coelho tem que guardar o sábado, viu? Eu vou jogar, Diogo, se der tempo, uma pergunta para ele. Você me guarda o sábado, senão você não pode defender a Antiga Aliança. Na Antiga Aliança tem o 4º mandamento, que diz que é para guardar o sábado. Deus fez o mundo em 6 dias. Se você, como católico, não guarda o sábado e está fazendo apologia ao secretismo, você está desobedecendo uma lei ela, na própria Bíblia ela incrimina, diz que você desobedece tudo. Então, lá diz 10 mandamentos, não é 9. Vamos para cá. É um dos motivos de ser preciso separar o Antigo Testamento do Novo, está inclusive aí também, não é só por causa do dízimo, está por causa do 4º mandamento, porque se partir desse princípio, nós todos temos que guardar o sábado. Então, muito cuidado com o remendo. Então, existe uma religião chamada judaísmo, vou ficar repetindo, e a Bíblia dele é só exclusivamente o Antigo Testamento. Repito, vou para a sinagoga fazer trabalho de faculdade de teologia. Jesus Cristo vem. É o seguinte, antes de a gente falar aqui desse guardar o sábado, ainda continuando na questão que você falou do dízimo, porque tem pergunta aqui dos nossos ouvintes sobre isso. Quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aqui. Um abraço aqui para nosso amigo Isaac Leite, ex-vereador de Igaraçu e também empresário. Tem uma pergunta aqui sobre Dicida Show, né? Eu gostaria de saber porque a igreja evangélica cobra dízimo das viúvas, se tem na Bíblia que elas não são obrigadas a pagar dízimo. Tem essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta em cima disso também. Mandar um abraço para nosso amigo Antônio Alves, também está nos escutando aqui pela rádio Coeiras FM 98.1. Lembrando que se você está vendo aqui pela página Café com Debate no Facebook, curte nossa página, deixa seu like aí. E também se for pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Aí em cima disso, Josias, aí você colocou na sua tese, que é a tese número 4, o dízimo não será mais aceito. Não há fonte de indício no Novo Testamento para essa cobrança. Sim, mas e aí? E as igrejas vão ver de quê? Quem que vai pagar a luz da igreja? Quem vai pagar a alimentação do padre ou do pastor? Sabe por quê? Na minha concepção, eu acho que o padre não é permitido casar na igreja católica, não é por questão espiritual só não, é porque se ele casar, ele vai ter que se dedicar à família, vai ter que pagar uma escola para um filho, vai ter que ter uma qualidade de vida aos seus filhos. E a igreja não vai sustentar isso como sustenta para os pastores, porque para o cara exercer a função de pastor, ele tem que ter dedicação à igreja. Senão ele não vai conseguir, ele vai ter que se dedicar ao trabalho, que muitas vezes é um trabalho fardo e pesado. Não tem dízimo. Como é que vai sobreviver esse pessoal? Não vai ter uma debandada aí dos pastores e até padres por questão de sobrevivência? Não, você falou uma coisa sobre viúva. Quando eu falei aqui que o dízimo, no judaísmo, nessa religião chamada judaísmo, ele era destinado para os levitas, ele não tinha terra, e houve um acordo,
os sacerdotes, né, que faziam o culto no tempo de Salomão, que não tem mais, e eles tinham uma grande ação social. Eles ainda têm, o judaísmo ainda tem uma grande ação social. Se via para as viúvas, para ajudar as viúvas, as pessoas necessitadas, os órfãos, e até diz na Bíblia, isso está na Bíblia, que até os estrangeiros em dificuldade. Só que hoje é o contrário. Assistência social no cristianismo protestante evangélico é um fiasco. Na Igreja Católica é bem melhor, funciona bem melhor. Então, hoje se tira dízimo de tudo é 10%. E eles dizem que rouba do Senhor é o maior cinismo, o maior cara de pau, a exploração do dízimo. O dízimo não tem fundamento no Novo Testamento, Diogo. Para o judaísmo era instituído, né, essa 10ª parte da colheita anual. Observe que colheita anual, 10ª parte ia para o templo para servir para essa parte da ação social. E você veja a cara de pau dos pastores converter, tirar do salário da pessoa, assim, vou lembrar, tirar do salário da pessoa 10%, ainda tem oferta, tem ainda para ajudar para um evento lá, mas eles tiram um absurdo de dinheiro. Mas vamos, você falou sobre para manter. Qualquer instituição tem que ter receita. Vou responder a sua pergunta agora. É admissível que haja ofertas e doações voluntárias. Isso não tem limite, pode cobrir, Diogo, muito mais as despesas fixas de uma instituição. Então, uma igreja, um templo, uma congregação, ela tem que ter receita. Os mais abastados, ele mantém, um paga água, o outro paga luz, o outro paga aluguel, se for caso de aluguel, o outro mantém. Essas despesas fixas é feito um comércio, é feito uma casa. Ela não pode ser através do dízimo. O dízimo não tem explicação, não tem base, não tem fundamento no Novo Testamento. Jesus Cristo não pagava o dízimo. Os apóstolos também não haveria dízimo no Novo Testamento. Então, é preciso quebrar esse paradigma, encangá-lo o Antigo Testamento no Novo, porque eles conseguem fundamento no Antigo Testamento, mas eles não têm. Tem textos isolados que Cristo fazendo comentário, ou algum apóstolo, de como funcionava no judaísmo. Eles usam aqueles textozinhos, aqueles versículos fora do contexto, para dizer que no Novo Testamento tem exigência do dízimo. Coelho, você é a favor? Vai falar aí sua opinião sobre isso e sua pergunta. Voltando um pouco ao tema antes desse ponto do dízimo, não. Olha, o dízimo, se é voluntário, de boa. Por exemplo, na igreja, quando eu vou, católica, né? Que passa a coleta, cara, se eu quero dou R$2, dou 15, eu dou 50 centavos. É uma coisa que sai do coração, sabe? Da vontade que você sinta. Você falava dos versículos e tal, que pegava, mas, por exemplo, Jesus foi, quando estava no templo, chega aquele cara com um monte de dinheiro e bota, e que ele sim, chega aquela mulher, aquele homem, né? Que bota a moeda, né? E não, olha, eu coloco mais que tu, eu sou mais digno, sou não sei o quê. E Jesus, não, mas tu dá só o que te sobra, ela dá o que tem, todo o que tem. E eu acho que, isso não sei. Agora, se a igreja obriga ao fiel, ao seguidor a pagar o dízimo, é sinceramente um absurdo. Você veja como é interessante a comparação que Cristo fez. Jesus Cristo e os apóstolos estavam num período, né, eles são judeus, né, tudo judeu, eles iam para a sinagoga, lógico, ia para o templo de Salomão, e ele fez uma comparação da pureza da mulher que tinha só aquela moeda, deu de coração, e aquele outro. Então esse hábito, né, do dízimo no judaísmo, ele era comum na época. Então havia uma necessidade de colher, né, essa doação, que isso não justifica essa parte que Cristo ou os apóstolos falou, comentando como o judaísmo funcionava. Isso não justifica. É o que eu falo, são versículos isolados, fora de contexto. Se você ler o contexto todo, você vai interpretar diferente. Mas quando eles vão falar sobre dízimo na igreja, eles pegam assim, pontos isolados para fundamentar. Você falou uma coisa interessante no começo, você é católico, apostólico romano. A igreja católica não cobrava dízimo. Você veja como a má influência
ela entra nas instituições, nas famílias, né? A Igreja Católica, ela não cobrava dízimo. Eu conheço o Vaticano. Não cobrava, não cobra ainda, né? Cobra. Você precisa visitar outras igrejas. Tem capela, tem igrejas que os padres é categórico, ele pegou o mau costume de pedir dinheiro. Você lá no loteamento de Santo Antônio tem uma igreja linda, eu gosto muito de igreja de templo. Então, a Igreja Católica, ela pegou o mau costume, observando o que Edir Macedo fazia, fez esse império. Hoje uma grande parte das igrejas católicas que eu visito, lá em Cruz mesmo, né? Tem lá no Santo Antônio e tem lá no centro. Ela já tem cartazes pedindo dízimo. Então, eu elogio a Igreja Católica, mas ela já está sendo contaminada com os problemas das igrejas protestantes. Hoje tem grande parte das igrejas, eu vou com você em várias igrejas católicas, que já está cobrando dízimo, porque ela não cobrava antes, mas ela viu que Edir Macedo foi um império, e aí eles estão cobrando dízimo também. Assim, hoje... Eu queria falar sobre isso, desculpa, Coit, você também é bem católico, e eu não sou tão praticante, mas assim, minha vida toda foi na igreja católica, e eu não vejo essa existência de dízimo, não sei onde... Quem está nos ouvindo aí, se o padre... Eu também não sei onde é isso. Porque, inclusive, eu não vejo nem na missa falar. Na hora do ofertório, nem se padre se fala em dízimo praticamente. É simplesmente uma atração, passar aquela cestinha, cada um... Inclusive, o pessoal dá 10 centavos, R$2, o dinheiro bem inferior de outras igrejas, né? Agora, eu concordo com o nosso amigo Sandro. Sandro Pililio, que é do grande palhaço Pililio, famoso aqui de Pernambuco. Ele fala o seguinte... Por que não dá o dízimo, em vez do dízimo, uma feira básica, algo necessitado? Porque tá na Bíblia também, né? Dá com a mão direita e esquerda que não veja também. Mas antes de passar em relação a essa... Eu acho importante dar, assim, você ajudar o próximo, independente de coração. Inclusive o seguinte, eu conheço gente que ele dá dízimo por cota. Por exemplo, ele ajudou uma pessoa necessitada esse mês. Aí se ele encontrar outra pessoa necessitada... Mesmo que ele tenha condição de ajudar, ele não ajuda. Não, porque eu já cumpri minha obrigação. E eu acho que não é isso que Deus quer. Eu acho que Deus quer que você ajude de coração, né? Se você tiver condição, vai ajudar, independente de você puder, ou com pouco, com muito. Quero mandar aqui um abraço para Roberto Magliano, que passou aqui deixando seu like no nosso vídeo. Ao Edson Romão também. Um abraço para Graço Avanta, um abraço para Jaqueline Tavares, um abraço para Cícero Santos, um abraço para José Oliveira, um abraço para Laís Caroline. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui para nosso chat. Vão deixando aqui seu like também. Mas essa questão, versus você colaborar com as pessoas com obras, um exemplo aqui, não sei se Coelho pode explicar melhor do que eu, se é ou não é, o Centro Mariápolis, né? Faz parte de doações que ajuda muita gente, né? Não sei se você puder falar sobre isso também, Coelho, como funciona o Centro Mariápolis, se tem a ver com essa questão dessa obra com pessoas que colaboram. Mas também tem que ter um mínimo essa doação, Josias, que, né, como é que é pagar a conta de luz da igreja, como é construir novas igrejas? Falando sobre o dízimo da Igreja Católica, fiquei sem dúvida, porque você fala que não, que você vai na Igreja Abreu, Santo Antônio, não sei, e aí tem um cartaz, um negócio que tem que pagar o dízimo, mas tipo, é dízimo literalmente assim, que a pessoa tem que ir dar o 10% do salário, ou são tipo condições, tipo, como Diogo falava, olha, temos... vamos fazer uma juntar dinheiro, ajudar tal pessoa que está precisando, e o pessoal vai dar uma parte, o que ele pode dar justamente, por exemplo, justamente como falava Diogo, tenho amigos assim que se reúnem, né, e se juntam entre todos, juntam cesta básica, comida, tal, não precisamente dinheiro, para dar a quem mais precisa, sabe? Então não quero saber essa diferença, porque se é para um ponto em específico que um padre tal igreja católica pede para ajudar, ou é literalmente o dízimo cada semana, cada dia? Eu só falo o que eu tenho conhecimento de causa, não é que me contaram. Então eu logo fazer um elogio para não esquecer o Centro Mariápolis. O Centro Mariápolis é um braço direito no Vaticano da Igreja Católica. Eu tenho um grande respeito e admiração, e tem uma pessoa, Seré, uma das fundadoras do Centro Mariápolis em Igaraçu. Eu tenho o maior respeito e admiração, e eu me mantenho muito informado de tudo que acontece no Centro Mariápolis.
eu participo das lives e a história de Chiara eu conheço profundamente. Então eu só falo do que eu conheço. Conheço bem o centro de Mariápolis. Lá no Mariápolis não cobra. Eu sempre vou missa lá no Mariápolis. Então mas se você for no loteamento Santo Antônio, ele é um loteamento lá perto de mim. Então as pessoas que faz parte de lá, eles arrecadam dízimo categoricamente, como é na igreja protestante. É facultativo, não é? Você não vê isso em todas as igrejas católicas, não. Nessa igreja, uma igreja bonita, é o projeto arquitetônico dela é muito bonito. Fica ali em Cruz de Rebouça, por trás da farmácia de Nelsinho, também lá cobra dízimo. Quando eu falo cartazes, lembrando os dízimos, eles recebem dízimo mesmo, as pessoas pagam o dízimo. Isso é recente, por isso você não conhece, e ele não está ainda generalizado, ramificado em todas as igrejas católicas. Mas já tem uma grande parte das igrejas católicas que cobra dízimo, feito cobra as igrejas protestantes. Eu gostaria realmente de saber, me informar melhor sobre isso, e talvez tenho até certeza que se o bispo ficar sabendo que um padre se a diócese está cobrando dízimo, vai rolar o maior problema aí, viu? Não, a igreja católica viu uma coisa interessante. Se a igreja protestante, ela consegue tirar 10% dos seus membros, vou responder então ela disse, vou fazer também. Mas aí, como ela não tinha tradição nisso, são padres que fazem, não é todas as igrejas. Hoje mesmo eu convido, Diogo, e a gente vai hoje na igreja de Santo Antônio, você vai ver que paga seu dízimo. Inclusive até a dona Seré, eu questionei isso com ela disse, Josias, mas não é todas. Então, existem umas igrejas que liberaram para eles cobrar dízimo, porque gera um império financeiro, que vocês sabem o que é o dízimo, né? Você ganha um salário mínimo, você tem que dar todo mês R$100 para a igreja. Diogo falou uma coisa sobre manter a despesa. Repito, a oferta, a igreja católica, se você observava antigamente, tinha várias urnas para as pessoas botar a oferta lá, mas as pessoas ali não tinha receita, não tinha renda, quase nada, era R$1, R$2, R$5, não tem quase nada. A igreja católica, ela é autossustentável, porque tem uns prédios dela que o IFAM, né, o governo federal ajuda, e ela gerou império antes, ela se mantém, não é pelas ofertas, que ali é muito baixa as ofertas da igreja católica. Eu sei valores das ofertas das igrejas católicas, né, e a despesa, eles são bem transparentes, eles têm uma receita de tanto e paga tanto para o padre, e é uma coisa interessante, eu tenho uma admiração pela igreja católica, que já no caso da protestante não, é tanto do dinheiro que ele não pode dizer o volume da receita, até por causa de segurança. E você falou sobre construir, eu vou lhe dar exemplo de a igreja, por exemplo, congregação cristã, eles não recebem dízimo, eles não aceitam dízimo, é interessante isso. A igreja Testemunha de Jeová, eles não aceitam dízimo, porque eles não têm fundamento. Você for comigo agora, vocês dois, assistir um culto agora numa igreja Testemunha de Jeová, ou numa igreja congregação cristã, e eles dizem, são categóricos, como eu vou cobrar dízimo? Isso não tem base, isso não tem fundamento. Lhe dei dois nomes, dei duas igrejas que não cobra, que não aceita, que não vê fundamento, mas por isso não deixa de existir. Eles continuam pagando sua água, sua luz e construindo prédio. Agora, não dá para ter aviões, fazendas e levar essa vida que esses falsos pastores levam. São 17h16. Esse programa é um oferecimento da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Igaraçu. Então, se você que tem seu comércio, sua loja, sua empresa, entre em contato com nosso amigo Josias Gomes, que está aqui presente, que é o presidente atual da ACE, para que juntos possam aumentar essa luta em prol dos nossos comerciantes, nossos lojistas, né, o comércio de Igaraçu no geral. É importante esse movimento para poder trazer qualidade, equilíbrio para o nosso comércio. Mandar um abraço aqui para nossa amiga Cicleide Berenguer, está nos aqui comentando nosso vídeo aqui. Se você também quer assistir o vídeo, estamos ao vivo pelo Facebook, página Café com Debate, Facebook
Facebook, página Café com Debate, estamos ao vivo. E mandar aquele abraço pro nosso amigo Roberto Burle e sua esposa Claudineia, tá nos escutando aí pela rádio FM 98.1. Mandar aquele abraço pro nosso presidente, o Biratã de Castro e sua esposa Dona Sônia, escutando pelo nosso aplicativo Rádio Coeiras e Igaraçu, que você pode baixar no seu celular na Play Store. O debate hoje é sobre um debate de leigos. Deixa bem claro aqui, ninguém é pastor, ninguém é padre, né? Inclusive, eu já tentei esse debate algumas outras vezes. É difícil, na questão da igreja católica e questão de hierarquia. Você não pode simplesmente trazer um padre para debater, porque ele pode confrontar a igreja. Existe, de fato, a igreja católica. Apesar de dizer que são 22 igrejas que se juntam como uma só, igreja católica apostólica romana, existe, de fato, a hierarquia. Na igreja evangélica, existe milhares de igrejas, né? Aí uma dessas teses que Josi escreveu, para quem está ligando o rádio agora ou quem está acompanhando agora o programa, Josias Gomes, ele é estudante de teologia e ele escreveu aqui 33 teses para a renovação e transformação da igreja evangélica, né? Uma nova reforma, né? Como já aconteceu há 500 anos atrás da igreja católica, ele está propondo agora essa reforma da igreja evangélica. Tem muita coisa a se debater, daqui a pouco eu vou perguntar sobre a igreja na política, né? Porque a gente tem esse viés político também aqui dentro. Mas aí você coloca, Josias, na sua proposta, na sua reforma aqui, uma liderança mundial, inclusive com sede no Brasil. Aí eu pergunto, quem que vai abrir mão da sua igreja, né, evangélica, para poder aderir aí essa união mundial? Ou seria a união mundial de igrejas evangélicas? Porque, mais uma vez, como repito, muitas dessas igrejas nascem, são justamente pessoas descontentes com seus pastores e vão lá e criam sua própria igreja. Aí, quem que vai abrir mão? Eu sou o presidente atual da igreja Bola de Neve. Não, a Assembleia tem que ser a líder, então bora botar a Assembleia, vai ser a líder mundial. A gente vai seguir os dogmas das Assembleias? É complicado isso, né, Josias? Não, isso mostra, Diogo, a importância e a necessidade realmente de uma reforma. O cristianismo protestante evangélico é negócios? Cada um tem sua igreja, o seu império? Não. O cristianismo é seguir Cristo. Existe seguir os ensinamentos de Cristo. Então, se a igreja católica ela é organizada, o cristianismo católico, eles são organizados, eles têm uma linha, eles têm um papa, tem os bispos e tem. Então, está de parabéns a igreja católica, né? É quem sustenta o cristianismo. Então, o cristianismo católico é funcional. Eu tenho um maior respeito pelo cristianismo católico. Aí você falou, não abrir mão. Então, mostra-se que eles são corruptos. Mostra que são corruptores. Mostra que eles fazem negócios com o evangelho. Então, eles têm a igreja... Mas não abrir mão seria uma forma de corrupção. Por exemplo, se a gente começa a admitir que a igreja cristã é a verdadeira e única no mundo, a gente tem o direito de pedir, por exemplo, para igrejas muçulmanas ou os judeus, abra a mão na sua e vem para nós, se você não abrir mão você é corrupto, porque eu vejo as igrejas evangélicas como essa diferença entre o catolicismo e o judaísmo, por exemplo. Então, assim, cada um, por exemplo, para os judeus, o Messias ele vai vir montado no cavalo lá dos céus. Até hoje estão esperando Jesus voltar, né? Tirando os judeus messianitas. Os evangélicos dividem baseado nessa mesma questão. Por que eles têm que aceitar essa unificação? Veja bem. Não podemos misturar as coisas. Veja bem. O judaísmo é uma religião e nós não podemos cometer o crime de intolerância religiosa. O judaísmo é uma religião a qual eu tenho respeito com todas. Ele não aceita que Jesus Cristo já veio, vai vir, a não ser o judaísmo messiânico. Não vamos entrar no mérito. O Islã, eu estou lendo um livro agora sobre a história do Islã, é uma religião que eu tenho que respeitar, como o budismo, como o hinduísmo, que são bem mais antigas. Mas o foco aqui é cristianismo protestante evangélico, que é uma dissidência do cristianismo católico. Então tem a igreja católica, e volto a repetir, que tem uma linha séria, e uma hierarquia e um respeito. E tem um papa que representa. Se for para o cristianismo protestante evangélico, é uma vergonha. São desunidos, eles só pensam nos bolsos dele, nos interesses pessoais dele. Você falou em abrir mão. Ora, com a reforma implantada,
vai se ter um líder mundial dos cristãos protestantes evangélicos. Se esses falsos pastores, missionário, bispo e apóstolo não se filiar essa organização, eles são hereges e são seitas. Eles são enquadrados automaticamente em seitas. Rapaz, eu vou pedir pra que eu ia comentar, mas antes disso quero mandar um abraço pra nossa amiga Isabel Cristina Leite. Isabel, minha amiga, tá aqui nos acompanhando aqui. Aquele alô. Depois fala comigo, Isabel. Tá com raiva de mim, não atende meu zap. Tô cobrando aqui ao vivo, olha. Tem aqui o questionário do nosso amigo Sandro Pililio. Ele fala assim: isso é justo para quem ganha um salário, pagar aluguel, água, luz, que tá muito caro, e ainda pagar R$100 de dízimo? É fato que realmente isso acontece em algumas igrejas. Eles pedem ao pé da letra os 10% por mês, né? Tem gente que denominação que diz que é por ano, e algumas igrejas cobram por mês. Infelizmente existe lavagem de dinheiro também. Isso é fato. Agora não quer dizer que todo o processo seja corrupto. A gente não tem nem autoridade para poder falar sobre isso, porque tem uma investigação, né? Que tem pessoas que fazem de forma errada, tem. Mas eu vi que nosso amigo Coelho, em relação ao último comentário aí, ele dá aquela risada, eu acho que ele deve comentar. Não, eu acho engraçado, né, que aquilo, né, quem não está comigo está contra mim. E assim você se guarda a ensinança de Cristo para você. Você é basicamente o elegido, né? Você é o que tem a palavra e a verdade, né? Isso lembra um pouco socialismo, comunismo, né? Será que seria uma forma também de... tipo, Josias, ele se faz com a verdade, né? Ele é dono da verdade, e que não se junta a mim é porque é um herege, um pecador. Então... Muito bom. Ô José, mas é só um comentário, que eu gosto muito de comentar essas falas. Tem um filme que eu gostei de assistir, chinês, chamado Herói. Falado sobre a unificação da China, né? Chega um imperador e começa a invadir várias áreas da China, né? E matar os líderes e começar a dominar mesmo como uma ditadura. Até que tem um soldado que chega até perto do rei, que a intenção é matar o rei, só que o rei convence ele que tá certo, o imperador, porque ele fala assim: olha, eu preciso unificar a China como um país forte e soberano para se proteger do mundo, mas a única forma de eu fazer isso é eu tendo um poder absoluto. Eu vou ter que vencer as minorias, ter o poder absoluto, e agora é o que vou ditar as regras. Aí o cara se convence. Quando você fala que tem que ter essa entidade mundial evangélica, será que não é uma forma também assim, quem não estiver comigo tá errado e tem que perder o título do evangélico, tem que ser exterminado? Muito bom, muito bom. Comentou uma coisa, a verdade, ela não está com Josias Gomes, a verdade está com Cristo. A verdade está nos evangelhos. E pelo que você diz, você está com Cristo e é o único que tem essa verdade. Então, porque se é que não estão com você, são hereges, então, olha. Não é comigo. É interessante, né? Os dois questionamentos. Josias inventou a roda agora. Então, quem não seguir essa linha, né, dessa reforma, dessas 33 teses, estão tudo errado. Só Josias está certo. Ele está com a verdade. Não. Quem está com a verdade é Cristo, é os evangelhos. Mas isso foi o que você falou, que não se juntar está errado, né? Não foi, Diogo? Só foi faz 40 segundos. Sim, mas veja bem, quem não se juntar ao seguimento de Cristo está errado mesmo. Eu vou reafirmar o que você falou. Quem não seguir os evangelhos, os ensinamentos de Jesus Cristo, está errado. Não é de inclusive é tudo com J. Não é de Josias, não é Jesus Cristo. Eu estou falando. A gente não entrou no lado ainda espiritual, a gente não entrou no lado, né, da Bíblia, dos evangelhos. Então, o que eu prego, a necessidade de uma reforma é para que se siga o ensinamento de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você começar a seguir o que Cristo ensinou, são as teses de ter um cristianismo, um cristianismo evangélico, cristocêntrico, ortodoxo. E eu vou mais além, uso esse nome fundamentalista, não é extremista, é fundamentalista. Então, o que é esse cristianismo? É um cristianismo que segue os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, da mesma forma que Lutero iniciou uma reforma no cristianismo católico com 95 teses, na mesma forma,
Agora é a vez de nós fazer uma reforma no cristianismo protestante evangélico com 33 teses para encontrar as diretrizes de um cristianismo sem tudo isso que está acontecendo. Vocês, ouvintes, concordam com o que estão fazendo com o cristianismo protestante evangélico? Lá na rua da casa da minha mãe, entre 3 quarteirão, tem 4 igrejas, congregações com nome diferente, distância pequena uma da outra. E eles vão buscar o dízimo lá na casa de mãe. Ele sabe que mãe é aposentada. E tem 2 falsos pastores que, se mãe visitou um dia a igreja dela, tem que ir buscar lá. Então, isso é caso de polícia. Ô, Josias, tenho 3 perguntas aqui. Tu quer uma igreja que siga os ensinamentos de Jesus? Pronto. Uma igreja que seja apostólica. Uma igreja que seja primitiva. Isso tem um nome, Diogo. Isso é a Igreja Católica Apostólica Romana. Gostei. Olha, Essa foi boa, Quay. Não ficou boa, não gostei. Eu não me converteria, você agora está tentando me converter ao catolicismo. Olha, eu tenho vergonha de ser protestante evangélico. E eu tenho uma caída, uma caidona pela Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Tive o privilégio de visitar a Itália e passar um dia dentro do Vaticano. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é cristocêntrica. Em toda a missa, né, que é o culto dele, ele tem a Eucaristia, ele tem a ceia. E fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E os apóstolos, então, as missas, né, que o nome é culto das igrejas católicas, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro, os evangelhos é o centro. Eu tenho uma admiração, eu vou usar a palavra, eu babo o sistema da Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu não concordo. Por exemplo, eu vou falar Maria, a gente tem no protestantismo a Trindade. Na Igreja Católica não é Trindade, é Quadrindade, porque eles dão uma prioridade a Maria tão grande que rouba a cena e Jesus Cristo fica coadjuvante. Mas a Igreja Católica está de parabéns. Hoje o cristianismo ainda se mantém, por causa das diretrizes. Quem defende o cristianismo no mundo é a Igreja Católica, e a Igreja Protestante Evangélica está um fiasco, uma vergonha. Eu quero entender isso sobre a Maria. Como é que o católico dá mais interesse por Maria que por Jesus, quando o Novo Testamento é basicamente o que fala de Jesus? E pelo menos justamente o que você dizia, na missa, quando se celebra a morte e a ressurreição de Cristo, a Eucaristia, nós consumimos o corpo de Cristo. Então eu não vejo o protagonismo por cima de Jesus de Maria, não vejo, pelo contrário. Não, você sabe melhor do que eu, né? Santa Maria cheia de graça, vocês têm uma reza, com todo respeito, e eu vou para muita missa, eu gosto de igreja, eu sou rato de igreja, qualquer igreja que eu passo na frente, eu entro e assisto o culto. E eu sei como funciona a Igreja Católica, viu? Eu sou convidado para várias missas e vou. E conheço como funciona. Então, o culto a Maria, a gente está entrando na Igreja Católica e a reforma ela é na Igreja Protestante Evangélica. O culto a Maria, ele é exagerado. Maria é a mulher mais importante, né, da humanidade para nós cristãos. Agora aqui é Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu oro, né, ou rezar a mesma coisa, eu peço direto a Cristo. Os católicos às vezes se esquecem, se distraem e oram em pé da Maria. E Maria esquece. E aí a graça não é acontecida. Então, estou brincando para vocês entenderem como funciona na Igreja Católica. Mas essa parte daí da Igreja Católica é um mínimo dos absurdos que acontecem nas igrejas protestantes evangélicas. Josias, qual foi o primeiro milagre de Cristo? Não foi no casamento? Transformar água em vinho? Justamente. E você lembra que Jesus não queria, não? Transformar água em vinho. Ele não queria. Sim. E quem falou para ele converter água em vinho? Você a mãe? Quem era a mãe? Maria.
Sim, sim, sim. Maria não é, a gente não pede para Maria fazer um milagre, a gente pede para interceder pela gente com Jesus. Maria nasceu livre de pecado, porque para trazer o Salvador ao mundo, o corpo de Maria tinha que ser puro. Não, mas E ainda completando com eles, e assim, pelo que eu entendo, se a gente olhar a história da Igreja Católica ao longo desses anos, nós temos vários santos que operaram milagres, como o próprio Jesus fala, né? Quem tiver fé vai operar milagres, etc. A gente tem Maria como santa, que apareceu na história, fez suas aparições diversas vezes. Maria de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, e assim vai. Inclusive dia 12 agora de outubro é feriado nacional, né? Padroeira do Brasil. Na próxima terça-feira é feriado, também é homenagem. Então assim, quando se fala em intercessão, né, de Maria, a quantidade de vezes que ela já apareceu na história, né? Nossa Senhora até recente, né? A última, acho que faz poucos anos que morreu a última pessoa que viu uma aparição de Maria, né? Que foi comprovada. Eu acho que os católicos talvez tenham essa veneração, né? Porque eu vejo assim, como um católico, muitos evangélicos, minha opinião, pessoal, a opinião de Diogo, eu vejo muitas falando que você diretamente com Deus. Se a gente for olhar o Velho Testamento, para você falar com Deus não é assim. Você começou a pensar e já falar com Deus. Tinha que se preparar até para isso, tinha que estar bem espiritualmente. Enquanto muitas vezes, quando o católico reza para Maria, é pedindo para que ela, que está mais próxima a Deus, interceda a Ele e peça por a gente, porque a gente talvez não seria nem digno o suficiente para poder falar diretamente. Talvez seja isso. Muito bem, Diogo, muito bem explicado. Gostei. Olha, eu respeito, né, todas as religiões, inclusive o cristianismo católico, apostólico, romano. Eu conheço Portugal, eu conheço Fátima, padroeira de Portugal. Um absurdo que eu vi lá em Fátima, lá em Portugal. As mães pegavam as crianças e forçar as crianças a ir de joelho até a santa. E as crianças chorando. Lá tem é interessante esse santuário de Fátima. Veja bem, eu respeito o judaísmo, respeito o islamismo. Ora, como eu não vou respeitar o cristianismo católico, apostólico, romano? Então fui tocado nesse assunto de Maria, só para apimentar. Mas olha, eu não posso nem estar falando sobre Maria, porque a minha religião, né, o meu cristianismo protestante evangélico, ele está um fiasco, então eu não tenho como nem falar nada sobre a Igreja Católica. Eu já fiz elogio à Igreja Católica. A Igreja Católica está muito bem, obrigado. Agora, sobre o que você falou, Diogo, sobre ser um líder mundial. Veja bem, é lógico que esses mercenários, eles não vão querer um líder mundial. Veja bem, se o cristianismo protestante evangélico fosse sério, ele teria uma hierarquia, e teria um líder, e teria norma, e teria critério, e não está cada um fazendo a sua igreja. A Igreja Católica, você sabe que tem o mínimo de ramificação, quase nada, bem pouquinho. Logo no começo, muitos anos atrás, houve um rompimento, isso faz muito tempo, e surgiu a Igreja Ortodoxa na Armênia, na Rússia. Então, essa é o rompimento do catolicismo, isso faz muito tempo. Aí vem Lutero e vem a Igreja Protestante Evangélica. Essa Igreja Protestante Evangélica, elas são incapazes, são desunidos de ter uma hierarquia, de ter uma igreja que represente eles. Então no Brasil, vamos falar no Brasil, que é no mundo todo, quem representa os cristãos protestantes evangélicos no Brasil? Não tem. Então, o cristianismo protestante evangélico não é uma religião séria. É que o cristianismo protestante evangélico, Josias, não é só uma igreja, são várias. Por isso, cada igreja tem seu próprio representante, tipo os mormons, Testemunha de Jeová, a Batista, cada um tem seu próprio líder espiritual. Mas veja bem, exatamente a reforma é exatamente para isso. Mas você veja que não tem sentido. Veja o que é uma igreja séria. O cristianismo católico, apostólico, romano, ele tem uma liderança, tem uma hierarquia e funciona como deve funcionar. Tem um papa, né? Tem toda a hierarquia. Então não tá errado, não, tá certo. Então o cristianismo evangélico tá certo. Então é para extinguir. Então acabar com o cristianismo protestante evangélico. Porque isso é uma bagunça, isso é uma vergonha. Não são sérios. São incapazes de se juntar.
são capazes de ter norma, diretriz. Então, você tá simplesmente reforçando a necessidade de que haja uma reforma na igreja protestante evangélica, no cristianismo protestante evangélico, com 33 teses, para ter critério. Você está reforçando uma necessidade. Assim, eu tô lendo aqui, quem quiser, inclusive, ver as 33 teses de Josias, né, pode procurar Josias Gomes aí no Facebook. Quem quiser também, a gente pode procurar Diogo Garaçu no Facebook e a gente manda o link do que ele propôs aí, que é importante para quem tem curiosidade, né, ver aqui se concorda ou não com essas teses. Tem algumas teses aqui bem polêmicas, por exemplo, a tese 13ª, o pastor, esse título não será mais usado para a função eclesiástica, só Cristo é bom pastor. Ou seja, às vezes o título também é necessidade humana numa organização. Como diz o ex-prefeito de Garaçu, meu amigo Mário Ricardo, cachorro com 2 donos morre de fome. Então tem que ter liderança, e essa liderança tem que ser identificada, seja pastor, seja outro nome, como na igreja católica é pai, padre, né? Na evangélica é pastor, só para diferenciar. Mas tem que ter uma liderança, né? Mas, por exemplo, tem tese aqui, cadê da música, que fala que da música tem que ser só música sacra. Aí eu vejo o seguinte, que a igreja católica perdeu muito espaço mundialmente, justamente por não se reinventar ao longo desses 2000 anos, né? Teve essa reinvenção ainda na Contra-Reforma, né, 500 anos atrás. Mas a igreja evangélica está treinando muitos jovens justamente por causa da musicalidade, da atualidade, de se comunicar melhor com o cotidiano, né? Enquanto a igreja católica está perdendo esse espaço, né? Eu fui como um bom católico, porque um jovem católico da atualidade, eu não sei, talvez ele veja coisa que eu não veja, mas pelo menos eu tenho esse sentimento. Um ponto, a igreja teve sua reforma, sua melhora na atualidade, assim, foi no Concílio Vaticano II. Faz 60 anos que acabou por aí. E a igreja justamente, ela perdeu espaços, mas foi justamente causa, consequência depois do concílio. Porque a igreja passou de ser secreta, antes se fazia a missa, por exemplo, em latim, o pessoal ia, não entendia e estava perdendo espaço com toda a modernidade, né? Lembremos que nos 60, época de revoluções sociais, liberdade, a igreja tentou se reinventar. Aí pronto, o que acontece? Que as igrejas evangélicas, Diogo, elas não ganham espaços, não ganham juventude pelo fato da sua música, das danças, não. Eles ganham porque condenam, é o que eu vejo. Porque justamente o que falavas tu de um cachorro com 2 donos morre de fome. A igreja católica hoje em dia, ela não condena, por exemplo, o velho, não, que o Papa é de esquerda, que se não sei o que a igreja, o mesmo Adolfo, que hoje não está aqui presente, ele pensa que uma parte da igreja católica é de esquerda, mas a igreja católica não é política, isso é o que eu também quero deixar claro, né? A igreja católica está com Cristo e Cristo veio ao mundo para salvar todo mundo, não só quem é de direita, de esquerda, de aqui ou de lá. Então vamos falar de política, né? Já que... Mas deixa eu responder. Deixa eu responder, Diogo, essa tese que você falou. Nós temos uma igreja em Paulista, era a igreja batista e o pai era batista e ele mudou o nome da igreja para a Igreja do Amor. Um nome sugestivo, né? As igrejas, elas estão virando boate, a palavra é boate. Se você quiser ver, aqui em Abreu Lima mesmo, tem uma dela ali, perto do antigo Hospital São José. E lá em Paulista, ali de frente, entrando para as praias, de frente ao Todo Dia. Então tem jogo de luz, tudo escuro, se chamaria de boate. Você acha que isso atrai jovens? São todos jovens, tudo interessante lá nessa igreja, a Igreja do Amor. Um casal novo, só vive nos Estados Unidos, trazendo modismo americano. Isso é lá nos Estados Unidos. Então o que eles fazem isso para atrair, para tirar 10% das pessoas, para fazer império financeiro. Então eu acho descabido você ir para a igreja para estar dançando lá, estar pulando, e tá aquele som, aquele rock pesado. Isso é tudo animado, não tenho dúvida. Psicologicamente você sabe que tem um efeito. Mas a finalidade maior é atrair jovens, atrair pessoas para lá, para tirar dinheiros dela através do 10%. Então, eu não acho correto na igreja usar esses instrumentos pesados, né, baterias e esse som muito alto. Eu acho que é um ambiente, né,
espiritualidade, existe música apropriada. As igrejas sérias não faz esse estilo, não. São música sacra. Bom, isso é um pouco nós adentrando na religiosidade, né? Mas eu quero voltar a um ponto que me deixou pensativo aqui. É que eu vejo assim, Josias, que você está um pouco confuso. Por exemplo, naquele tema do Antigo e o Velho, o Antigo Testamento e o Novo. Você pensa que é sincretismo misturar essas duas religiões, que é o judaísmo porque é o Antigo e o cristianismo porque é o Novo. E você pensa que é sincretismo, mas não é. E também o tema da Virgem Maria, né? Que você diz que a gente dá mais valor a Maria que a Jesus. Então essas confusões que você tem aí, que você tem que, acho que, estudar um pouco mais, geram em você esse pensamento de reforma. Mas como você iria fazer uma reforma se não entende mesmo esses dois pontos fundamentais da igreja e da história da igreja também? Veja bem, entramos... há um sincretismo, claro, que você chama de confuso. Confuso fica os protestantes, confuso fica os católicos. Porque, veja bem, somente repetindo, se o Antigo Testamento é a Bíblia de uma religião chamada judaísmo, ponto. Se o ensinamento de Jesus Cristo é através do Evangelho e a história do cristianismo é no Novo Testamento, ponto. São duas Bíblias, são dois livros sagrados, são duas escrituras. Você mistura duas escrituras para tirar vantagem no dízimo. E outra, você não falou no sábado, você vai ter que guardar o sábado que está no Antigo Testamento. E tem N coisas, se você misturar essas duas Bíblias, você vai ter problema. Sobre Maria, eu vou corrigir. Quer criar problema com o católico, toca no nome da mãe Maria. Não, eu não vou, eu vou corrigir alguma coisa sobre Maria. Inclusive, eu não tenho... se eu deixasse de ser protestante evangélico, eu ia ser católico. Agora, então, o fato desse foco em Maria, não era bom a gente ter puxado esse assunto? Eu repito que Jesus Cristo fica um pouco coadjuvante, o Espírito Santo fica coadjuvante. Então, eu brinquei no começo dizer que nós, protestantes evangélicos, usamos a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vocês têm Maria, então quadridade, eu respeito o Islã, não vou respeitar o cristianismo católico que venera Maria. Olha, eu respeito o judaísmo, que faz aquele sacrifício lá, que a Terceira Guerra Mundial vai ser provocada através dele. Então, respeito o Islã, respeito o judaísmo, respeito o cristianismo católico. São religiões sérias, eu tenho toda a admiração. Agora, a minha não é séria. A que eu faço parte, o cristianismo protestante evangélico, é uma vergonha. Ela precisa de uma reforma? Sim. Bom, deixemos o tema de Maria de lado, não vamos a discutir esse tema agora, e voltemos ao tema do sincretismo. Me fala uma coisa, Jesus, o Salvador, o Messias, ele estava anunciado a vir, não era? Ele estava anunciado a vir, existia uma profecia que o Salvador iria vir aqui, iria entrar na cidade em um jumento, não é? Essa profecia. Onde existia essa profecia? Me conta. Mas veja como Não, me diga, onde existe a profecia de que o Salvador vinha? Onde está isso? Na Bíblia da seita chamada judaísmo. Eu vou usar seita para provocar. Pronto. Deixa eu concluir meu ponto. Agora, se a vinda do Messias estava no Antigo Testamento e a chegada acontece e os acontecimentos são narrados no Novo Testamento, isso quer dizer que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, já parou, porque a Nova Aliança, que se consuma com o sacrifício do Cordeiro, que é Jesus, inicia. Isso, aí não existe sincretismo. O judaísmo, naquele momento, quando Jesus veio, justamente, ele veio para continuar, para salvar ao povo elegido, que éramos todos nós, a humanidade em si. Mas veja bem, você aprendeu errado como todos aprendem. Veja bem, você que é confuso, que você não está tentando alcançar, né? Veja bem, o judaísmo, ele prega essas profecias que você está falando, que você aprendeu errado, né? O fanatismo, o secretismo tem que haver para poder tirar dinheiro das pessoas e para poder ter esse domínio que há nas pessoas. Você sabe que eles usam a religião, o fanatismo. Veja como é simples e você não conseguiu alcançar ainda. Essas profecias que você falou sobre o Messias
não é Jesus Cristo. Preste atenção. E os ouvintes também. As profecias de Isaías e os demais, todas aquelas profecias no Antigo Testamento, é o Messias deles que não chegou ainda. Preste atenção. A profecia do Antigo Testamento é na seita chamada judaísmo, que ele espera um Messias que não é Jesus Cristo. Ora, como é que eu vou estar perdendo time com uma Bíblia de uma seita chamada judaísmo? Se eu optei pelo cristianismo, e eu tenho um livro sagrado, o meu livro sagrado é o Novo Testamento. Eu sigo Jesus Cristo através dos evangelhos. Eu não vou estar perdendo tempo com a velha aliança, com a antiga aliança, com o Antigo Testamento, porque isso gera secretismo. Você mistura duas religiões e todos os problemas, os maiores problemas do cristianismo está exatamente nessa sua tese, da maneira que você aprendeu. E por isso a primeira tese da reforma no cristianismo evangélico, 33 teses, só com essa primeira tese você resolve tudinho. Porque quando você segue Jesus Cristo no Novo Testamento, resolveu tudo. Eu fico só imaginando, Coelho, também, Josias, e essas mesmas palavras, pensamento que Josias está tendo aqui, na cabeça de um judeu, por exemplo. Né? A gente não tinha que resolver essa questão dessas seitas, né? Seita católica, uma seita evangélica, porque a religião, na verdade, é a judaica, assim como os muçulmanos querem matar os judeus, assim, pelo menos, não sei se é verdade que querem matar, mas pelo menos a gente vê essa guerra entre Palestina e Israel por questões de religião. Aí eu vou entrar, quero logo mandar aqui um abraço para nossa amiga jornalista do jornal Grande Recife, grande jornal aqui da região metropolitana de Pernambuco, que nossa amiga Dani Moraes Falcão. Dani, aquele abraço, um abraço ao nosso amigo Glebson Gomes, também está nos escutando aqui e comentando nossa live. Gente, agora falta 10 minutos para acabar nosso programa, e um tema que eu quero entrar com vocês, que eu acho muito importante debater, é sobre política, religião e política. Porque vamos pensar o seguinte: política tem a ver com religião. Muita gente, inclusive da igreja católica ou da igreja evangélica, defende que não deve se envolver política e religião. Mas, porém, entretanto, todavia, imagina quando pessoas que são contra as religiões cristãs, por exemplo, chegam ao poder. Por mais que elas finjam que seguem essa religião. Por exemplo, a gente vê quando chega candidato a presidente da República, que chega para a igreja comungar, candidatos ateus, declaradamente ateus, que vão para a igreja comungar para fingir que estão a favor do cristianismo. Mas, quando o seu partido está no poder, faz o quê? Uma série de leis por debaixo dos panos que aos poucos vai acabando com qualquer coisa que a igreja cristã queira falar. Por exemplo, vou dar exemplos. Não falta muito para que um padre ou um pastor seja preso se defender questões religiosas, dogmas cristãos dentro da igreja, né? A gente sabe que eu não vou nem citar aqui para não ter mais polêmica, mas tem coisa aí que, se, por exemplo, o padre falar só vou casar homem e mulher, não falta pouco para ser preso, entendeu? Por exemplo, onde está a autonomia da igreja? Quando o governador diz o seguinte: olha, não, tá liberado para tudo, agora se for para a igreja tem que estar vacinado, tem que provar que está vacinado para frequentar um culto ou uma missa, senão a igreja fecha, né? Cara, aí você disse, aí na sua tese aqui, José, você coloca a saída política, e aí nosso amigo Cunha aqui fala: não, mas a igreja católica não é política. A igreja, aí Cunha, vamos falar para a igreja católica agora. Da mesma forma que José é revoltado com a igreja evangélica, tem um pouco de revolta da igreja católica, porque lá o Papa Pio IX já fala sobre o comunismo e a igreja católica, onde já diz que é excomungado, porque os comunistas, quando assumiram o poder lá na época da União Soviética, a primeira coisa que fizeram foi degolar padres, mataram muitos católicos, né? Aí você hoje, depois de 50, 60 anos, 70 anos, nós temos vários, na verdade a maioria das pessoas que defendem o comunismo dentro do Brasil são quem? Os católicos. E quanto os evangélicos ainda lutam contra essa ideologia, porque são ideologia que existe e é pulsante e forte no mundo hoje, muitos católicos estão defendendo. Inclusive pessoas que se dizem católicas estão filiadas, são deputados em partidos comunistas. Aquele mesmo partido que, quando chega no poder, a primeira coisa que se faz é o quê? Tem que acabar com o cristianismo, porque o cristianismo é o mal da sociedade. Isso é provado, isso é fato. Você tem muitos vídeos na internet provando isso. Então uma pergunta para os dois aqui. A pergunta para eles basicamente é a mesma. Josias, você é contra realmente, por exemplo, pastores serem
deputados, senadores, presidentes envolver a religião, e aí depois eu quero que nessa mesma linha Coelho complemente se a igreja realmente não é pública, porque o que é que Papa Francisco hoje faz, Coelho? Se não é politizar, né? Papa Francisco, para você ter ideia, vai participar de um evento aí pela humanidade, no qual quem vai representar o Brasil nesse evento é a nossa querida cantora Anitta, o exemplo de mulher, aquela mulher que gosta de trisal, aquela mulher que gosta que acha que a sexualidade tem que ser explorada, porque ela gosta de ficar com... Ou seja, literalmente ela se assume como promíscua, né? Um dia desse eu tava assistindo ela jogando jogo de GTA, onde ela se prostitui dentro do jogo, ela brinca a se prostituir. Mas é a mulher que vai representar o Brasil no evento com o Papa, né? Que é um Papa diferente de todos os outros que a gente acompanha dos últimos séculos, né? Que a gente tem notícia, que tem história, né? Lido. Aí eu pergunto, Josias, você é contra evangélicos, pastores, por exemplo, políticos e Coelho? Será que o Papa Francisco hoje não está fazendo uma espécie de política? Veja bem, uma das teses é que não aceita quem tiver função eclesiástica, ele ter cargo político. Então, veja bem, a vergonha que os nossos políticos, a bancada evangélica é uma vergonha. É uma vergonha. Então, esses homens não têm escrúpulo. Então, eles fazem negócios. Eu convivi com um deputado estadual, deputado federal, já fui presidente de partido, e como eles são. Então, é incompatível, no pleno século XXI, religião com política. Se você pegar a história, na Igreja Católica já foi. Constantino, né, a Igreja Católica é o quê? Hoje o cristianismo é o quê? Hoje esse império, né, porque ela já foi Estado. Então o judaísmo é Estado, o islamismo é Estado. Então já o cristianismo protestante evangélico, eu acho que não deve ser Estado. Então o cristianismo é Estado, já foi Estado, mas ele é contra completamente o comunismo. A maioria dos grandes teólogos, padre, eles são contra, eles sabem que é incompatível comunismo com cristianismo. Então, a grande parte dos comunistas, eles são ateus. Então, isso aí é uma coisa incompatível. Agora, se dentro de qualquer instituição tem esses que aderem, isso aí são umas exceções. Então, no cristianismo protestante evangélico, com a reforma, ele não vai ter, quem tiver função eclesiástica, ele não vai poder se disputar, ele é afastado, ele perde os cargos eclesiásticos. Eu não concordo que o protestante, no cristianismo protestante evangélico, faça essa politicagem aí, espúria, essa vida, esse comportamento. Eu tenho vergonha dos nossos políticos evangélicos. Coelho, será que o Papa Francisco, né, lembrando que a Igreja Católica tem várias ordens, né, isso que formam a Igreja Católica como todos, são várias igrejas, o Papa Francisco é franciscano, né, o Papa Francisco é jesuíta. Desculpa, é jesuíta, eu confundi um pouco, que tem um pensamento um pouco diferente, só que será que ele também não tem feito um pouco demais de política quando ele está se adentrando nessas questões sociais mundiais, ou esse é o dever dele mesmo? Ou será que ele deveria ser um pouco mais conservador? Cara, a Igreja Católica, primeiro, não tenho como dizer se faz parte ou não dos estados laicos, né, da vida civil, porque a Igreja Católica não faz parte, não. Agora, sim acredito que tem que servir como guia. A função é guia, né? Tipo, ensinar o Evangelho, que nos leva a Jesus Cristo, ao céu e tal, a Deus. Mas falando do Papa Francisco, assim, em específico, falava o exemplo de Anitta. Realmente não sei quem é ela, não sei o que faz. Agora... Não, calma, pausa aí. Primeira pessoa no Brasil, quer dizer, apesar assim, tem pra quem tá em casa escutando agora, que ele acabou de falar que não conhece a Anitta, porque no Brasil acho que todo mundo já nasce sabendo que é a Anitta. Mas nosso amigo Coelho, ele não é brasileiro, você já percebeu pela voz, é venezuelano, tá aqui há pouco tempo, um ano, né? Faz um ano já, Coelho? Quase 2 já. Já pronto. Anitta, digamos, é a maior cantora da atualidade do Brasil, né? Principalmente pelo seu rebolado. É como aquela Gretchen lá de 30 anos atrás. E depois vou mostrar uns vídeos sobre ela. Mas, enfim, desculpa fazer uma pergunta sobre a Anitta se você não conhecer, mas pode continuar com isso. Não, pronto, que tu falavas sobre essa reunião do Papa com a Anitta.
eu realmente não vejo, porque a Anitta tem, seja ela o que for, ela tem possibilidade de salvação. Por exemplo, o grande exemplo disso é Maria de Magdalena, né, que é prostituta e tal, e Jesus falou: olha, se vocês estão livres de pecado, aqui comecem a jogar pedra, né? E todo mundo foi saindo um por um. Então, não vejo qual é o problema do Papa se reunir ou não com... Lembrando que o Papa é a representação, o vicário de Cristo aqui na Terra, né? Mas lembrando que a questão da reunião não é questão de conversão, não. É questão de... Vamos falar sobre humanidade no contexto geral, né, da população. Provavelmente atacar os presidentes conservadores, como o ex-presidente Trump e Bolsonaro, entre outros, que tem uma linha mais dura, em favor de outros presidentes progressistas, como Macron, etc., porque sempre tem aquele discurso, né, de igualdade, liberdade, mas no final das contas traz consigo outros problemas, que isso é outra discussão que já falamos aqui várias vezes. Mas José, quer comentar sobre isso, José? É porque esse evento que o Diogo está falando, que o Coelho ele por estar 1 ano e pouco, quase 2 anos no Brasil, ele é venezuelano, ele não sabe da popularidade de Anitta. Mas o Papa, ele não está em uma reunião espiritual sobre o assunto. A Anitta está fazendo parte por ela ser uma celebridade em um evento que está havendo, e ela foi convidada como também uma outra celebridade, mas não é para tratar assunto do cristianismo, não. Como Obama, por exemplo, está representando a mas ela está mais por ser uma celebridade para abrilhantar o evento, mas não é no conteúdo do evento, não. Mas isso quer dizer que ela tem grande assistência televisiva, né? Mexe com a mídia. Então, justamente, eu não vejo, sabe, como que representa um evento de humanidade no que o Papa assiste também mais. Olha, Jesus não sempre andava falando tipo, pelo menos quando chega aquele romano, né? Olha, e mostra a moeda, olha, quem é esse que sai aqui? Jesus fala ao César, o que é do César, sabe? Então temos que separar essas coisas. O Papa é um humano como todos nós, então não vejo. E a humanidade concerne justamente para essa guia espiritual. Não, mas eu vou somente apartar mais uma vez. Diogo quis vincular, Diogo não gosta muito do Papa, ele quis vincular a Anitta. Quem convidou a Anitta não foi o Papa para o evento, esse evento é outro. Ela é celebridade, como uma outra celebridade foi para esse evento. O Papa é um dos convidados, assim como ela é um dos convidados. E gerou, né, para dar ibope, para importância para ela, como ela. Mas no evento, normalmente se convida celebridade para cantar, para alguma coisa assim, para brilhantar o evento. Não é que a Anitta vá para lá para falar sobre espiritualidade, não, porque ela é pornográfica. A música dela, o comportamento dela, não tem a ver com o Papa, não. Precisa ficar claro isso. Tá, não, fica claro, mas igual, o Papa foi convidado junto com ela, então ele assiste, de boa, pronto. Agora, a conversão da alma, que é o tema que eu acho que estamos tocando aqui, eu acho que inclui todo mundo, não separa se é pornográfica, se não é. Todo mundo pode ser salvo, seja o que for. Sim. O evento, ele era bem amplo e foi convidado a Anitta, não é vincular com o comportamento, a vida dela, a música, as letras dela, que eu não gosto, eu não curto a Anitta, mas ela é uma celebridade internacional, então acharam os organizadores que abrilhantava o evento a presença dela, foi só isso. Agora, assim, para finalizar, meu último comentário, porque a gente vai para os finalmente, mas aí uma besteira que eu vou falar aqui, uma bem besteira mesmo, né? Mas é uma opinião pessoal minha, afinal de contas esse programa foi criado para poder também falar minhas opiniões, né, que eu gosto muito, que eu acho que todo programa na verdade é assim, né? Você tem uma ideia e você cria e você quer conversar com a população. Obrigado a todos os meus amigos que já hoje comentaram no vídeo, são dezenas. Mas o que eu vejo como uma diferença entre igreja católica e evangélica, né? Estamos aqui na frente de um evangélico, estudante de teologia e outro estudante que estudou muito teologia também dentro da igreja católica, que é Coelho. Eu vejo muitas vezes, hoje em dia, a igreja católica como sendo assim: eu aceito todo mundo, mas não converto ninguém. Eu posso estar totalmente errado, mas a visão macro do que eu vejo ao longo desses últimos anos, eu tenho saudade quando eu era criança, eu via as Santas Missões, que ia de casa em casa para conversar e com a pessoa, no sentido de converter as pessoas, de trazer para a igreja e
mudar de vida, não é trazer para a igreja e você continuar na bebedeira, continuar, enfim. Apesar que o AA é da igreja católica e tem salvado muita gente, mas eu vejo muito católico que não muda nem um pouquinho, vive sua vida em promiscuidade e inclusive muitas vezes é coroinha, muitas vezes é sacerdote dentro da igreja. Já a igreja evangélica eu vejo diferente, no sentido que não quer aceitar as pessoas. Você fuma, você isso aqui, não pode vir para a igreja, ficar suspenso da igreja, etc. E quando na verdade Jesus ele veio para os pecadores, ele veio por meio dos pecadores, mas para converter. Aí eu vejo muitas vezes a igreja evangélica que recusa pecadores, não quer saber, né, abertamente, que eu já vi isso acontecer, e quando a igreja católica aceita, mas não converte. E quando Jesus vem e diz, não, eu estou no meio, mas assim, é para converter. Diego, a síntese do sacrifício que Jesus fez por nós é justamente isso. Quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, como por exemplo eu fiz, faz um ano que fui batizado, aceitamos que nós não somos capazes para nos liberar do pecado por si mesmo. Eu não sou capaz de viver sem Jesus, fora do pecado. Eu preciso dele. E mesmo eu pecando, que eu peco, eu sou um pecador, eu aceito a Jesus e eu tento viver como ele ensinou. Agora, o pecado faz parte da gente. E isso, Diogo, essa diferença no cristianismo protestante evangélico, ele é melhor um pouco. A igreja católica, ela é mais light. Você pode participar da igreja e beber, fumar e fazer uma besteirinha a mais. Já na igreja protestante evangélica, ela é mais categórica. Se você se converte, não pode estar fumando, pelo menos na frente das pessoas. Você não pode mais estar bebendo. Então existe um critério. Você tem que deixar disso. E não faz quase nada. É mais ou menos critério. Então é como se chama de convenção. As igrejas protestantes evangélicas, ela quer que haja essa transformação, que mude. É diferente da igreja católica, realmente. Mas o beber é pecado? Beber é pecado? Não. Por isso os padres às vezes tomam um porre medonho, tomam vinho a mais do limite por causa dessa teoria sua. Veja bem. Mas Jesus não bebia vinho, não? Não, mas a bebida em si que nós estamos falando não é aquelas taças de vinho que os padres tomam lá e tal, né? E os pastores também. Mas a gente fala assim, o alcoolismo, né, que o Diogo até falou. Muitas pessoas é alcoólatra e quando eles se convertem nas igrejas protestantes, e aí aquelas pessoas ali insistindo tal, cuidando deles, e eles deixam o alcoolismo. Na igreja católica também tem os grupos. É porque a Diogo precisa frequentar mais igreja católica. A igreja católica está bem melhor, viu? Com certeza. Mas é que eu repito, né? Ou seja, que é pecado, por exemplo, beber cerveja ou beber cachaça, por exemplo, é pecado isso? Não é pecado, não. Você tomar Então, qual é o problema? Mas existe não é abstinência, existem umas pessoas que ele não bebe. Você fica olhando nas mesas dos bares, nos cantos, é uma tuia de cerveja. Então, a bebida em si é... Mas tem outras coisas que é pecado, sem falar de bebida, porque acabou o nosso tempo. Eu acho que eu vou comentar isso e pedir para vocês já se despedirem. Porque assim, a gente falou de bebida, mas, por exemplo, você manter bigamia, por exemplo, tem igreja católica, muitas vezes o pessoal sabe que o cara tem 2 mulheres, mas... E aí por aí fica. Aí eu venho ao ponto, Diogo, tu é católico? Eu não sei se eu digo que eu sou não praticante, porque eu mal vou à igreja. Mas quando foi a última vez que tu fosse na igreja? Talvez esse ano, ou talvez ano passado. Pronto, isso quer dizer que tu não eres católico. Quem pratica é católico, quem não. É como se eu dissesse, eu sou jogador de futebol profissional, mas nem me pagam por isso, nem jogo futebol. A mesma coisa. Então eu sou o quê? Não sei, talvez acreditas em Deus, talvez, mas católico você não é. Católico é quem vai na igreja católica e faz o mandamento dele. Não, quando o debate é ficando um bom negócio aqui, ia ser um debate de 3 aqui agora. Nosso tempo acabou, estourou, tá na hora já de outros programas. Então é isso aí. Essa foi uma conversa entre amigos, porque assim, a gente não tem autoridade ainda, né, Josias, de falar sobre essas questões. Nós estamos, mas porém, como pessoas que essas questões influenciam nossas vidas, nós temos direito de debater sobre, porém não direito de, por exemplo, a gente, em relação ao remédio, né? Eu tenho o direito de escolher o que tipo de remédio eu vou tomar pra mim. Não posso dizer assim, todo mundo tem que tomar esse remédio. Aí eu sou contra isso, eu não tenho que tomar esse remédio. Mas aí eu sou a favor da liberdade.
Só quero tomar de pirona. Eu que corro os riscos, né? Mas enfim, obrigado a toda a nossa audiência hoje para um Café com Debate. Obrigado a você que está dirigindo aí o Uber, o táxi, está escutando aqui no rádio no seu carro. Obrigado a você que é comerciante, está escutando na feira. Obrigado a você que comentou aqui nossa live aqui no Facebook. Obrigado a você que assistiu pelo aplicativo. Obrigado a você pelo site. Obrigado a você que está assistindo agora pelo nosso YouTube, pela página Café com Debate. Obrigado ao nosso presidente Uberatan de Castro, meu pai Tiago Antônio, minha mãe Lourdinha pelo o café. Obrigado ao nosso amigo Josias, obrigado ao nosso amigo Quay e as nossas falas finais pra gente encerrar. Quem quer ser o primeiro? Pode ir, Josias. Obrigado, Diogo, a Quay. Os ouvintes, a reforma, essas 33 teses da reforma na Igreja Protestante Evangélica, ela não é de Josias, isso é ensinamento de Jesus Cristo, como eles ensinou no Evangelho o que é ser um cristão. Então, que subentende que é Josias, não, e o Evangelho, Jesus Cristo ensinou assim, e como deve ser. Então, o cristianismo protestante evangélico, ele está despedaçado, ele precisa que tenha critério, que haja mudança, que não pode ficar do jeito que está. Então, essas teses estão à disposição. Espero que nós tenhamos outras oportunidades com teólogos, com pastor, com padre, para a gente continuar divulgando a reforma. É necessário que se faça uma reforma na Igreja Protestante Evangélica. Repito, na mesma forma que Lutero fez uma reforma na Igreja Católica, agora é a vez de reformar a Igreja Protestante Evangélica. Obrigado. Obrigado a todos vocês, Josias, Diogo, os ouvintes. E acho que eu vou investigar um pouco mais sobre essa reforma que o nosso amigo Josias aqui que pretende fazer, né? E acho que é isso, o programa, gostei muito do programa de hoje. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo sábado, se Deus assim quiser. 6 e 8. Apoio cultural.